E multiversos? Qual a possibilidade de existirem multiversos? Então, de novo, a ideia de multiversos, ela é uma ideia matemática, ela tem origens matemáticas, tipo assim, ela é cálculos extremamente bonitos que fazem sentido. Mas a gente tem que sempre se perguntar, tipo, diretamente, tipo, é muito comum na ciência a gente chegar em resultados matemáticos que são lindos e fazem sentido, e daí tu olha e pensa, caraca, mas aí tu vai fazer uma análise mais profunda e tu se pergunta, será que isso realmente explica, tipo, a realidade que a gente vive? E é nessa pergunta que muitas dessas teorias belíssimas matemáticas falham um pouco. Por exemplo, a teoria das cordas. Ela entra nessa categoria também. Ela é uma teoria belíssima do ponto de vista matemático. Ela faz sentido, ela é fácil de lidar, ela é tipo assim, as contas batem, sabe? É uma coisa bonita. Só que a gente não consegue testar isso na prática e ver se nosso universo realmente é formado por supercordas, minicordas e tudo mais. Então, multiversos cai nessa parada também. Mas seria muito legal a ideia de multiversos existirem. O Quando único- surge um novo multiverso? Quando surge um novo universo? Da mesma maneira que o nosso surgiu. A gente não sabe. É tipo. São quantos? Então, por exemplo, existe uma vertente da mecânica quântica que é a interpretação de muitos mundos. A cada, digamos. Eu vou usar um exemplo alegórico que não é bem, tipo, o correto. Então, se alguém quiser depois nos comentários alguma coisa assim, deixar um exemplo perfeito disso, por favor. Mas a interpretação de muitos mundos, vamos supor que a cada vez que tu vai tomar uma decisão, na verdade, tu tomou todas as decisões possíveis. Isso seria mais ou menos o mesmo que dizer que quando um elétron vai percorrer um caminho, ele, na verdade, percorreu todos os caminhos. Nossa. Só que tu tá vendo aquele um que ele percorreu. E esse é o universo que tu tá agora, sabe? Entendi. Só que, de E novo, tem outra pessoa tomando outra decisão. Tem outro você em outro universo tomando outra decisão possível. provavelmente. Só que, novamente, isso é uma extrapolação. Tipo assim, isso não é uma teoria científica que as pessoas aceitam, digamos, como uma interpretação da nossa realidade, como, tipo, algo que explica o universo que a gente vive. Mas ela é uma belíssima interpretação. Então, tá lá no hall de todas as teorias Por físicas exemplo, você, Pedro, daqui, aceitou vir aqui hoje. Isso. O Pedro do outro universo não aceitou e aí a vida dele foi pro outro lado. Exatamente. Então, hoje Entendi. ele estaria, sei lá, em São Paulo, andando por aí, em São Paulo. E é isso. Você assistiu Quero o achar uma Multiverso coisa. da Loucura? O que é isso? O filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura? Eu você faltei assistiu? nessa. Eu não assisti nenhum Doutor Estranho ainda. Não assistiu? Eu Cara, tô- você tem que eu tô- assistir o Multiverso da Loucura Eu tô que totalmente saiu pecando no em mês filme de passado. super-herói. Tu assistiu? Ele ia pirar, né? Já que ele tá falando sobre isso, ele ia pirar no filme, cara. É exatamente sobre isso. Sobre entrar nos outros universos e você estar lá, só que você totalmente diferente, que tomou outra decisão. Por exemplo, não vou dar spoiler, não. Você vai assistir. Gente, eu preciso falar disso. Isso me fez lembrar disso, desse lance das decisões. Um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho ele salvo. Sabe aqueles grupos que você tem com você mesmo? Pra deixar a coisa salva? Aham. Aí eu não sou louca sozinha, não, né? Aí todo mundo tem, tá bom, obrigada. Eu não tenho, eu não tô tenho, mas eu traumatizada entendo. do lance do sonho não, ainda. Eu tenho grupo, tenho. Sim. Conversando, Você e eu, manda links e boletos e eu frases. salvo coisas que eu não quero perder. E esse texto dele é ele encontrando os outros eles. Desses multiversos, como se ele tivesse, tipo, todos os eus que tomaram as decisões. Posso ler? Por favor. Pode. Olha, vivemos cercados pelas nossas alternativas, pelo que poderíamos ter sido. Se apenas tivéssemos acertado aquele número, umzinho, e eu ganhava a cena acumulada. Topado aquele emprego, completado aquele curso, chegado antes, chegado depois, dito isso, não dito, ido pra Londrina, casado com a Doralice, feito aquele teste. Agora mesmo, nesse bar imaginário em que estou bebendo pra esquecer o que não fiz. Aliás, o nome do bar é Imaginário. Sentou um cara do meu lado direito e se apresentou. Eu sou você, se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele tem mesmo a minha idade e a minha cara, e o mesmo desconsolo. Por quê? Sua vida não foi melhor que a minha? Durante um certo tempo foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção, fiz um grande contrato, levava uma grande vida, até que um dia... Eu sei, disse alguém sentado do lado dele. Olhamos pro intrometido. Tinha a nossa idade, a nossa cara, e não parecia mais feliz do que nós. Ele continuou. Você hesitou entre sair e não sair do gol, né? Não saiu, levou o único gol do jogo, caiu em desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. Como é que você sabe? Eu sou você, se tivesse saído do gol. Só não peguei a bola, como me mandei pro ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo. No jogo seguinte, hesitei entre me atirar nos pés de um atacante e não me atirar. Como era o herói,
Me atirei. Levei um chute na cabeça. Não pude mais ser mais nada. Nem propagandista. Ganhei uma miséria no INSS e só faço isso. Bebo e me queixo da vida. Se não tivesse ido nos pés do atacante, ele chutaria pra fora. Quem falou isso foi o outro sósia nosso, do lado dele, que em seguida se apresentou. Eu sou você, se não tivesse ido naquela bola. Nossa. Não faria diferença. Não seria gol, minha carreira continuou, fiquei cada vez mais famoso e agora com fama de sortudo também. Fui vendido pro futebol europeu por uma fábula. O primeiro goleiro brasileiro a ir jogar na Europa. Embarquei com festa no Rio. E o que aconteceu? Perguntamos os três. Lembra daquele avião da Varig que caiu na chegada em Paris? Putz. Você... Morri com 28 anos. Bem que tínhamos notado a sua palidez. Pensando bem, foi melhor não fazer aquele teste no Botafogo e ter levado o chute na cabeça. Foi melhor, continuou, ter ido fazer concurso pro serviço público naquele dia. Ah, se eu tivesse passado... Você deve estar brincando, disse alguém sentado à minha esquerda. Tinha a minha cara, mas parecia mais velho e desanimado. Quem é você? Eu sou você, se tivesse entrado pro serviço público. Nossa. Vi que todas as banquetas do bar à esquerda dele estavam ocupadas com versões de mim no serviço público. Uma mais desiludida que a outra. As consequências de anos de decisões erradas, alianças fracassadas, pequenas traições, promoções negadas, enfim, olhei em volta. Eu lotava o bar. Todas as mesas estavam ocupadas por minhas alternativas e nenhuma parecia estar contente. Comentei com o barman que, no fim, quem estava com o melhor aspecto ali era eu mesmo. O barman fez que sim com a cabeça, tristemente. Só então notei que ele também tinha a minha cara, só que com mais rugas. Quem é você? Perguntei. Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice. E ele nem respondeu, só fez o sinal com o dedão virado para baixo. Nossa, Cara, genial. não é genial esse É. texto? Ele Esse encontrou daí foi todos de os ouro. eus Esse aí dele. valeu ouro. É muito foda, não é? E Esse porque, aí. Todos os universos. porque às vezes a gente fica... É. Cara, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse não sei o quê? Então, ele encontrou todos os eus, né? O personagem, obviamente. Encontrou todos os eus. O eu que entrou pro futebol, que foi isso aí. vendido, e o outro que... E aí aquele eu se divide em dois, e que se divide em dois. É isso que ele tava explicando, Todos os mundos... né? Sim, que cada decisão que a gente faz, a gente tipo, cria, tipo assim, todas as decisões possíveis em novos universos, Você já digamos. parou